Olá pessoal, esse é o Berardo Responde número 17. Vamos às perguntas. Rafael Drigala, aprendiz de cuteleiro e ferreiro. Estou estudando a arte da cutelaria e da ferraria por conta própria e gostaria de saber onde eu posso estudar sobre modelos de facas existentes. Já achei bastante coisa, mas tenho muitas dúvidas ainda. Por exemplo, uma Bowie tem várias vertentes, mas é um modelo Bowie. Se puder me indicar algumas fontes onde eu possa achar, pelo menos os modelos mais comuns, sei que vai haver variações nesses modelos, mas queria conhecer os modelos matrizes. Boa pergunta, Rafael. Eu acho que já que você está partindo para a vertente da cutelaria custom, você deveria pagar lá uma inscrição, uma anuidade no Blade Forums, que provavelmente seja o maior fórum de discussão a respeito de cutelaria custom no mundo. Grandes profissionais estão por lá. Lá você vai ter material novo todo dia para poder pesquisar, tá? O único entrave é a questão do inglês, mas basta fazer o uso, caso você não fale inglês, você fazer o uso do Google Tradutor e você vai poder acompanhar, mas também acho interessante que você estude inglês para poder desenvolver sua carreira futuramente, porque certamente as suas facas vão um dia cruzar a fronteira, vai vender para fora do país, e aí você vai negociar ou pessoalmente ou pelo menos por e-mail com clientes do exterior. Então é interessante que você estude inglês. Minha recomendação para você é que você se inscreva no Blade Forums, tá? E não se prenda muito na questão dos modelos. Uma faca tem que ser assim ou assado. Muito ao contrário. Veja, aprenda, tire o máximo de informação que você puder e aí desenvolva a sua própria linha de trabalho. Isso que eu sempre digo para os iniciantes. Alguns me escrevem pedindo, me arruma um molde da faca A, B e C. Não existe molde, tá, pessoal? Cada um tem a sua própria interpretação sobre aquele trabalho. E é interessante que cada cuteleiro desenvolva a sua. Por isso que a cutelaria é tão interessante e tão bonita, tá bom? Então, se inscreva no Blade Forums e dê-se a liberdade de produzir, de criar a sua própria linha, que as suas facas tenham futuramente a sua cara, que as pessoas olhem para as suas facas e saibam que essas facas foram feitas pelo Rafael, tá? Isso é um ponto de vista importante. Pergunta de Jonathan Correia, ele é de Brusque, Santa Catarina, ele é cuteleiro iniciante. Vi em um dos seus vídeos da série Berardo Responde que alguém perguntou se há alguma literatura ou algum livro sobre cutelaria em língua portuguesa. Você informou que praticamente não há material, tá? Tem alguma coisa, mas é muito pouquinho, tá? Eu volto a perguntar, porém pergunto se há alguma obra estrangeira, de preferência em inglês, sobre cutelaria, mais voltada para técnica que você conheça e que possa indicar, tá? Jonathan, tem sim, cara. Eu vou recomendar a você e a todo mundo que está assistindo que faça pesquisa no site do Amazon, na maior livraria digital do mundo, amazon.com, tá? O frete deles é razoavelmente barato. Às vezes os livros demoram 2 meses para chegar, mas lá você vai encontrar bastante coisa em inglês, tá? Se caso as outras pessoas que estejam assistindo o vídeo não falem inglês e não consigam ler, também tem livros com milhares de fotos de facas custom, tá? Livros com peças históricas, tem bastante coisa. Eu tenho alguma coisa na minha biblioteca aqui em casa, muito embora já tenha algum tempo que eu não compro. Preciso dar uma otimizada, uma atualizada na minha biblioteca, que eu tenho pouco espaço para guardar os livros. Mas pretendo retomar isso daí também. Então entra lá no Amazon, procura knives, cutlery, bladesmithing, Damascus Steel, sword, dagger. Com essas palavras você vai encontrar muito material, e quando você acha um livro, já vem uma sequência de livros sugeridos com pesquisa semelhante, tá? Então, se você pesquisar essas palavras que eu te indiquei,
você vai achar uma infinidade de material bom lá, tá? É a melhor opção para nós da cutelaria. E o site do Amazon, você consegue comprar livros baratos. Aliás, fora do Brasil, via de regra, todos os livros são baratos, né? Aqui no Brasil, que é um absurdo. E o frete também é um preço bem justo, não é um valor exorbitante. Se você puder comprar mais de um livro por vez, você ainda economiza no frete, que barateia bem no segundo, terceiro, quarto livro que você comprar de uma única vez, tá bom? Outra pergunta. Olá, Berardo. Meu nome é José Gabriel, sou estudante de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Paraná. Estou pleiteando fazer um estudo sobre o uso de metais e compósitos na indústria aeronáutica e gostaria de saber sua opinião sobre alguns fenômenos em ligas de aço damasco. Para isso, eu gostaria de pedir, se possível, que o senhor respondesse algumas perguntas. Observação. As respostas não precisam ser técnicas. Podem ser só a sua opinião, não precisando ter embasamento científico, sendo o seu conhecimento empírico, ou seja, prático, né? E respostas do tipo acho que sim, não, suficientes. O senhor não precisa responder aquilo que não souber e pronto. Legal, José Gabriel. Gostei muito do seu intento. Achei bacana você ouvir alguém que esteja no ramo prático da ciência, tá? Já teve uma vez, numa das feiras de São Paulo, onde um casal de jovens, um rapaz e uma moça, o rapaz estava fazendo doutorado em metalurgia e a menina estava fazendo mestrado em metalurgia, e sentaram comigo e nós ficamos umas 2 horas, eles fazendo muitas e muitas perguntas práticas, e eu percebia que as respostas que eu fornecia para eles não condizia exatamente com aquilo que eles aprendiam, né, na área acadêmica, tá? Então foi muito enriquecedor e acho inteligente da sua parte fazer uma pergunta para alguém que é da área prática da ciência, tá? Vamos lá. Primeira pergunta dele. As ligas de aço damasco dilatam menos que os materiais usados para fazê-las quando expostas a altas temperaturas? Não sei responder essa pergunta, mas eu acho que o coeficiente de dilatação deve ser equivalente, mais ou menos uma regra de 3. Por exemplo, nós temos mais ou menos 70% de aço carbono e 30% de aços níqueis nas ligas de damasco. Isso varia entre 70% e 60%, 30% e 40% respectivamente, tá? Acho que esse coeficiente de dilatação ele deve ser proporcional também a esse coeficiente desses aços utilizados, ou seja, aço A dilata X, aço B dilata Y. Se nós temos uma junção de 70% e 30% de cada um deles, eu acho suspeito que o coeficiente de dilatação vai ser equivalente a esses proporcionais, tá? Uma média respeitando-se esses proporcionais. Que tipo de padrão você considera melhor para ter menor dilatação possível? Acho que a resposta é irrelevante. Acho que isso não vai interferir no coeficiente de dilatação. É possível fazer ligas de aços damascos com outros metais que não são ferro e aço? Sim. Por exemplo, o Mokumi é uma liga, é feito mais ou menos com um processo semelhante ao aço damasco. É feito com cobre e um outro metal. Existem ligas diferentes, tá? Que formam desenhos também, mas aí não para se produzir lâminas, mas para fazer bolsters ou adornos, fornituras para as facas, tá? Ou para os canivetes, tá? Existe sim. É possível fazer... Me perdoem. Qual é o possível comportamento das ligas de aço damasco quando expostas a mecanismos de endurecimento? Tá? Eu acho que a resposta é mais ou menos a resposta que eu dei na primeira pergunta para você. Por exemplo, quando a gente vai fazer um tratamento, a têmpera,
vamos supor, o aço A ele é temperável a 820 graus, o aço B é temperável a 870 graus. Normalmente o meio dá certinho, tá? E a gente faz testes com corpos de prova, tempera, quebra o corpo de prova para ver o grão, tá? E eu acho que a resposta vai ser mais ou menos a média entre os dois aços, o coeficiente dos dois aços. Quais são as possíveis características físicas das ligas de damasco quando comparadas a metais utilizados em sua confecção? Resistência a impactos, condutibilidade elétrica e térmica, comportamento sobre tensões de tração, compressão, cisalhamento, deformações elásticas e plásticas. Tá? Todos esses quesitos que você mencionou, José, eu vou resumir tudo numa só. Vou falar sobre resistência mecânica. Tá? Já mencionei isso no vídeo que eu falo a respeito de aço damasco, história e métodos de produção. Dá uma olhada lá. Tá bem explicadinho, mas eu vou mencionar novamente para você. Se a gente for falar de resistência mecânica dos aços damascos, muito provavelmente, já mencionei isso lá no vídeo, isso não foi medido cientificamente, ou seja, respeitando-se determinadas regras, num protocolo científico, num ambiente e corpo de prova controlado. Tá? Isso não foi medido, mas isso faz muito sentido. Se a gente disser que o aço damasco ele tem uma resistência mecânica que envolve vários desses aspectos que você mencionou, superior se comparado a esses aços dos quais ele é feito, analisados isoladamente, muito provavelmente o aço damasco vai ter uma resistência mecânica maior e vou explicar para você o motivo. O aço damasco é feito de 2 ou mais aços com composições químicas e diferença muito sutil de dureza, tá? Ou seja, nós temos uma lâmina feita com um entremeado de camadas com aços que tem uma sutil diferença de dureza, uma sutil diferença de elasticidade entre um e outro. Quando eu bato essa lâmina, essa energia mecânica que é reverberada, que vem transmitida da lâmina para a mão do usuário, quando ela passa de uma camada para outra que tem diferença muito sutil de dureza, a tendência é que essa energia se dissipe com mais facilidade do que se fosse uma lâmina feita composta somente de um único aço. Por isso que eu digo que muito provavelmente o aço damasco ele seja mecanicamente superior aos outros aços cujas lâminas são feitas de apenas um aço, por exemplo. Tá? Faz todo sentido isso que eu estou falando. E um indicativo muito forte é que um estudo feito, se não me engano, pelo Discovery Channel, pelo National Geographic, não me recordo, eu assisti, onde apontou-se que a melhor arma já construída pela humanidade, exceto as armas de fogo, tá? é a katana japonesa. E a katana, muito embora você olhe e não veja, ela também é feita por um processo semelhante ao aço damasco, que são aços com teores, com composição química diferente, que são multiplicados em camadas, e mais ou menos uma katana tem mais ou menos 6.000 camadas. Tá? Isso, aliado ao fato dela ser curva, o que otimiza bastante a capacidade de corte, confere à katana uma altíssima resistência mecânica. Tá? Então, muito provavelmente, um indicador forte de que o aço damasco seja mecanicamente mais forte do que os outros aços feitos numa única lâmina, por exemplo, uma lâmina feita de apenas um aço, esse é um indicativo forte de que provavelmente o aço damasco tem uma grande resistência mecânica superior às lâminas feitas de apenas um aço. A prova, talvez um indicativo forte, seja as katanas que são feitas mais ou menos de 6.000 camadas de aços dobrados. Tá? E é aquela linha de raciocínio onde a gente tem uma única peça de madeira de uma determinada medida, você tentar quebrar, ela é mais fácil de quebrar do que essa mesma medida feita por vários
gravetos unidos, né? Você vai tentar quebrar, eles são ligeiramente flexíveis e você flat, ele não quebra, tá bom? Essa é uma indicativa. Me perdoe, não tenho aqui, a minha oficina é uma oficina de produção, não trabalho num laboratório para elaborar testes cientificamente controlados, então fica difícil eu dar uma resposta mais concreta para você. Respondi aquilo que eu sabia e aquilo que eu enxergo, tá bom? Pergunta de Alisson Moreno Martins, ele é de Pedregulho, São Paulo. Ele pergunta, se possível, gostaria que explicasse como se faz o acabamento Brute Forge. Boa pergunta. Alisson não, me perdoem pessoal, Adilson Moreno Martins. Adilson, o acabamento Brute Forge é aquele acabamento onde você vai ter que lixar na lixadeira o mínimo possível para essa faca estar pronta, tá? Ou seja, você vai forjar ela até o fio, tá? Deixar ela bem forjada. Uma coisa que a gente vê em feiras de cutelaria, em concursos de cutelaria, eu participo de comissões de julgamento de melhores facas em eventos já desde 2010, né? Esse ano já está indo para o 9º ano que eu vou participar de julgamento de eventos. E a gente vê o seguinte, às vezes as pessoas pegam lá uma barra de aço, barra chata, fazem uma usinagem e deixam a parte de cima, perto do dorso da lâmina, sem ser usinado e quer vender aquilo como se fosse Brute de Forge, tá? Não é Brute de Forge porque nem forjado foi. Outros pegam essa mesma barra chata, dão algumas marteladas no dorso, usinam o resto para tentar se passar por Brute de Forge. Não, definitivamente não. Uma Brute de Forge, ela é forjada até praticamente o fio, tá? E é usinada o mínimo possível, tá? É uma faca que é forjada até o máximo percentual possível para que ela se torne funcional, ou seja, o mínimo possível de lixadeira, tá? E esse é o conceito e muitas vezes as pessoas se confundem, tá? Pergunta de Danilo Elias Soares, de São Roque, Minas Gerais, iniciante na cutelaria. Ele pergunta, o processo de destempera seletiva é feito após o revenimento? A ordem correta dos processos térmicos seria normalização, têmpera, revenimento e, se fosse o caso, a destempera seletiva? Danilo, perfeito, exatamente. A destempera seletiva ela vai ser melhor, vai ter um resultado melhor se você fizer depois do revenimento. E a sequência correta a sequência que você mencionou é exatamente a correta, tá? Primeiro normalização, depois têmpera, depois revenimento e, se for o caso, conforme o projeto da faca, a destempera seletiva. Perfeito, tá? Pergunta de José Luiz Lorenzoni. Ele é de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Iniciante da cutelaria há 1 ano. Até quanto tempo, no máximo, depois de feita a têmpera, tem que colocar a lâmina no forno para revenimento? E se esse tempo é diferente de um aço para o outro? Não tem tempo, tá? Normalmente, José, eu termino de fazer a têmpera, o meu forno de revenimento já está pré-aquecido. Então termina a têmpera, já coloco ali no forno para fazer o revenimento, tá? Então não existe um tempo. Você pode fazer a têmpera num dia e revenimento no outro. A única coisa que você tem que tomar cuidado é que se essa lâmina cair, ela vai quebrar com certeza antes de ser feito o revenimento. Após a têmpera fica extremamente dura. Qualquer impacto ela pode quebrar, tá? E a outra pergunta, na hora de desempenar uma lâmina com martelo de aço de ponta fina, como eu ensinei, na têmpera integral ou seletiva, o aço responde da mesma maneira, já que a têmpera foi diferente? Não, não responde da mesma maneira, José. Na têmpera seletiva, o processo de desempenamento com o martelinho é melhor, o resultado é melhor. Por quê? Porque o processo de desempenamento com o martelinho, deem uma olhada lá como desempenar uma lâmina. Eu tenho um vídeo específico a respeito dessa técnica. Essa técnica consiste em produzir microdeformações na lateral da lâmina. Então a lâmina está torta para cá, você vai bater do lado côncavo, muita gente acha que é do outro lado, não é do lado de cá, você vai bater do lado côncavo e produzir microdeformações
que unidas vão distender esse material. Esse material vai lentamente distendendo e vai realinhar a faca, tá? Ou seja, quanto mais macio tiver a região que eu bato, que isso é sempre perto do dorso, tá? Que é a área mais forte da lâmina, quanto mais macio, mais facilmente eu vou conseguir produzir micro deformações que vai realinhar a lâmina, tá? Ou seja, na têmpera seletiva, se eu só endurecer o fio, o dorso vai estar totalmente macio. É muito mais fácil de você realinhar ou desempenar uma lâmina se for feito pelo processo de têmpera seletiva. Na têmpera full hard, depois que você fizer o revenimento, baixar a dureza total da faca, tá? Vai dar resultado também, mas é um pouquinho mais difícil, tá? Você vai ter que bater um pouquinho mais, mas funciona, que é uma maravilha, tá? Para vocês terem uma ideia, pessoal, eu já tive uma pequena espada que eu temperei e eu vou exagerar para vocês entenderem. Além dela entortar assim, ela entortou assim, ó. Ou seja, ela torceu, tá? Ela entortou para o lado e ela torceu assim, tá? Com o martelinho eu consegui distorcer e realinhar, tá? Ou seja, essa técnica ela é maravilhosa. Só prestem atenção no seguinte, no seguinte aspecto. Às vezes você está batendo e acha que vai demorar muito tempo para realinhar. Aí ela passa de um lado para o outro, tá? A lâmina ela estava torta para cá, ela passa a ficar torta para o outro lado. Se você bater do outro lado, ela volta, tá? Então você tem que estar batendo e tem que estar observando. Mas recomendo que vocês assistam lá o vídeo onde eu ensino a técnica por completo, tá? Pessoal, eu notei que tem um vídeo muito importante no meu canal que tem baixa audiência, tá bom? Chama-se Desenvolvimento Técnico na Cutelaria. Todo mundo que está se embrenhando na cutelaria, que está entrando nessa arte, nesse ofício, tá? Deveria assistir esse vídeo. E às vezes o título não chama muita atenção. O pessoal quer saber de aprender as questões práticas e técnicas, tá? Mas lá tem dicas que podem mudar o rumo da sua carreira, tá bom? Desenvolvimento técnico na cutelaria. Convido vocês a assistirem, tá? Inscreva-se nesse canal, tá bom? Deixe o seu like. Para mim é importante, tá? Para mim é um esforço fazer esses vídeos para vocês. Hoje é domingo, como sempre gravo aos domingos. Podia estar lá dentro de casa descansando. Estou gravando para poder ajudar as pessoas. Deixe seu like, não custa nada. Inscreva-se no meu canal. Se você puder compartilhar esse vídeo, compartilhe. Vai estar ajudando a cutelaria toda de forma geral, tá bom? E um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês.